Todos os dias ela sai de casa e prepara o céu para a chegada da noite. E assim que ela termina seu trabalho, no meio da madrugada, ela simplesmente gosta de sentar em algum lugar mais calmo e usar magia para invocar um instrumento, simplesmente tocar uma melodia na luz do ar. Ela tem uma irmã, ou uma contraparte, assim podemos dizer, só que as duas quase nunca se veem, já que o fuso delas é completamente invertido. O único momento que elas realmente conseguem se encontrar e botar o papo em dia é durante o eclipse. Todas as manhãs, ela sai por aí preparando o céu para a chegada de um novo dia. E depois disso, ela simplesmente gasta o seu tempo vagabundeando e passeando por aí. Ao contrário da sua irmã, ela é bem mais alto astral, porém muito mais imprudente, fazendo coisas que ela teoricamente não deveria estar fazendo. Mas ela se diverte com isso, então não tem realmente alguém que possa pedir ela. Ela sempre quis tocar alguma música com a irmã dela. Mas bem, digamos que as duas existam em horários completamente opostos uma da outra. Então é bem difícil das duas poderem realmente se encontrar de novo. E bem, isso só pode acontecer quando o Sol e a Lua conseguirem se alinhar. Eu queria testar uma coisa, então esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros dois. Qual formato as pessoas preferem? Se é esse mais longo, onde eu fico falando bastante, ou é aquele menor, com lore e esse tipo de coisa? Se você ver os dois vídeos, você consegue perceber que claramente tem uma diferença dos dois. Bem, eu fiz esse desenho aqui em live, e foi bem divertido, apesar de eu estar muito nervoso. Cara, deixa eu só abaixar um pouco mais as roupas dela. Eu queria fazer uma parada meio espaço, assim, vibes e tal. Por mais que o tema estrela seja uma parada bem mais vaga do que só espaço. Mas eu quis fazer assim, que eu achei que seria engraçado, sei lá. Mas enfim, esse foi o resultado. Esse daqui provavelmente foi um dos mais difíceis até agora, porque abismo é um tema muito vago que geralmente remete a uma coisa mais de terror, mais de monstrão, mais de medo, exceto quando é o League of Legends, mas daí a gente não comenta sobre. E adivinha, por mais que eu goste muito desse tipo de coisa, desse tipo de personagem, eu meio que fui amaldiçoado e desenho umas coisas assim, não tinha muito o que eu fazer. Esse daqui é bem mais simplinho, porque eu tô sem tempo, quem diria, né, que não dá pra fazer uma Mona Lisa todo dia. Mas fica o recado, tá, gente? Não precisa se forçar tanto assim. Você não precisa ser o foda todos os dias da sua vida. Só vai com calma. Esse daqui cai no mesmo problema do de ontem. Eu não sei desenhar coisa assustadora. Mas bem, pelo menos a gente tenta, né? Inclusive, uma curiosidade aqui pra vocês, esse daqui era pra ter saído ontem. Esse era pra ter sido o desenho de ontem, em vez daquele mais simplesinho. Isso também é um dos motivos daquele desenho ter sido mais simples do que os outros. Mas eu troquei de última hora. Eu não sei porquê também, talvez a paleta de cores me remetia a uma parada mais, sabe, inferno, lava e esse tipo de coisa. Podia ter trocado, podia, mas a essa altura do campeonato eu tava com muita preguiça já de fazer isso, então... É uma relação de amor e ódio. Eu fui tentar fazer cabelo cacheado, eu fui fazendo cachinho por cachinho à mão, sem saber o que eu tava fazendo, o que eu tinha que fazer. No final ficou uma bosta e eu perdi 15 minutos com absolutamente nada. Eu sou bem ruim com esse gestual, principalmente gestual e expressão de tipo imponência. Então já temos uma pedra no caminho. E o segundo que era manter isso como uma bruxa. Por isso do chapeuzinho pendurado. Porque sem isso você não tem indicação nenhuma. Dessa vez eu tentei fazer um pouquinho diferente, sabe? Fazer uma posezinha mais diferente, sair um pouquinho do mesmo molde. Porque essa que é a graça. A graça é nós sair da zona de conforto, né? Vocês estão ligados. Tem um problema que eu tô percebendo bastante quando eu tava fazendo isso. Eu tô usando muito roxo. Por algum motivo, eu acho que é só algum vício de desenho, talvez. Eu tentei brincar um pouquinho com esse lance de sombra, luz e esse tipo de coisa. Consegui? Talvez. Isso daí vai ficar a critério de vocês, eu acho. Porque é um tema abrangente, é um tema longo. Podia ter feito fácil? Podia, mas eu sou teimoso e quis ir pelo caminho mais difícil. Daí... tô testando bastante coisa, uma sombrinha mais diferente aqui, um ângulozinho ali, sabe? Bem que tem muito detalhe que eu esqueço por conta de costume, então talvez só esteja atrasando um pouco a situação mesmo. Eu tentei focar nos 4 elementos, por mais que eu tenha esquecido completamente que ar é alguma coisa, então são 3 elementos.
Olha, crianças, escutem o que eu tô falando. Se programem antes de fazer as coisas, tá? Não se empolga que nem eu e faz um bagulho completamente nada a ver com o tema pra ter que ficar improvisando depois e tentar fazer qualquer coisa que lembre a porcaria de um bardo. Nem era pra ser uma vassoura, era pra ser uma guitarra antes, era pra ser literalmente qualquer coisa isso. Eu sempre gostei desse ambiente um pouco mais abarrotado, sabe? Por mais que eu não tenha colocado tanta coisa quanto eu queria, mas pelo menos deu pra colocar bastante referência nesse desenho. Eu quero ver quem consegue pegar todas. De começo eu não fazia nem ideia do que cacetes era esse tema. É uma parada que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas daí eu pesquisei um pouquinho e aparentemente alguma coisa de TTRPG, D&D, Tormenta, esse tipo de coisa. Esse RPG de mesa meio medieval, sabe? Pelo que eu entendi, é tipo uma região e nessa região tem uns monstros. E nesses monstros tem esse bichinho que chama Kobold. Eu achei eles bonitinhos, então por que não fazer um Kobold bruxinho? Na real, é só uma desculpa pra desenhar furry. Por mais que eu nunca tenha desenhado um furry réptil na minha vida. Agora eu percebi isso, cacete. Vocês acharam mesmo que eu não ia meter uma dessa? É a primeira fanart que a gente vê aqui, olha que surpresa. Eu espero que tenha mais no futuro, porque ter que pensar em design diferente pra todo mundo toda vez é um pouco cansativo. Inclusive, assistam Frieren, é um puta anime bom. Eu não gosto muito de pintar com branco, é uma birra meio pessoal minha, mas a mesma coisa se equivale pra background. Eu sinto que fica meio simples e, sei lá, vazio. Quando isso tudo começou, eu prometi, tipo, pra mim mesmo, não, eu vou fazer um desenho bonitinho, com background, não sei o que, pra gente treinar. Mas, cara, eu tô muito atrasado, então eu tenho que realmente começar a apertar o passo, e não dá pra fazer um bagulho super foda toda hora. Ah, e pra quem tiver curioso, eu tava tentando pegar mestres no Brawl Stars, só que daí eu não consegui, e é por isso que os desenhos estão atrasando tudo. Eu já falei pra vocês que eu gosto de Pokémon. Quer dizer, existia até aquela série onde eu tentava humanizar as Evolutions. Quem lembra disso, velho? Eu juro pra vocês, vai voltar. Algum dia vai voltar mais. E é por isso que, misturando o tema de vela e o fato de eu estar jogando Pokémon Black and White recentemente, eu resolvi fazer um Lampnate bruxinha. Faria mais sentido eu fazer a pré-evolução dele, já que é literalmente uma vela, mas eu acho que faz sentido. Daí foi só dar uma estilizada aqui e ali pra tentar fazer parecer mais com uma bruxa. Na real, porque isso daqui tá começando a sair do controle, pra ser bem sincero. Pra quem não tinha a menor ideia do que tava fazendo, isso daqui saiu muito legal, na verdade. De novo, tentando brincar com perspectiva, com um lado mais diferentão aqui e ali. Eu adoro essas coisas meio vista de baixo e tal, então eu tentei fazer uma igual. Não sei se eu consegui, na verdade. Eu não gosto muito de pintar com cinza ou em escala de cinza, essas paradas mais preta e tal. Eu acho que é mais por conta de estilo mesmo, porque fica muito difícil de diferenciar o que é uma parte uma da outra, desde que você não tenha mais a line art. Mas eu acho que eu mandei bem nesse, praticamente. Eu acho que eu nunca mais reclamo dos outros temas, porque que tema exótico. Na real, que um puta conceito da hora, na real. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém faz isso direito. Realmente, existe muita pouca coisa sobre personagens feitos de porcelana. Eu acho que porcelana é um material meio frágil e até meio difícil de fazer por conta desses detalhes de flor em azul e tal que tem na maioria delas. Então fica meio complicado de fazer um bicho assim. Flores essas que cacete! Me deu uma dor de cabeça. Porque simplesmente foi muito chato de fazer isso. Porque é uns detalhezinhos tão minúsculos. Começamos bem, porque não temos ideia do que é o tema. Eu pesquisei, não entendi. Então eu achei esse homebrew aqui, que colocava um Korg como esse suposto fail. Eu sei lá. É difícil pesquisar alguma coisa quando tem uma artista musical com o mesmo nome do que você tá procurando. E daí eu fiz um corgzinho mesmo, desse homebrew aqui. E, mano, foi muito curioso fazer isso, porque eu não importa o que eu fizesse, isso continuava parecendo um gato. Isso não era um cachorro. Eu fiquei uns 20 minutos só quebrando a cabeça. Mas no final deu tudo certo. Eu não sei como, mas deu tudo certo. Maluco, eu nem ia fazer isso daqui pra começo de conversa. Na real, falando bem sério pra vocês, eu ia pular, porque eu tô muito atrasado. Não sei se vocês estão percebendo, mas é o dia 16 e hoje é dia 20. Olha que legal. Tirando que o tema é memes, porque eu sou ruim desenhando isso mesmo, né? Nem que é uma parada que eu não conhecia, ou é um negócio que eu simplesmente não esperava, que nem os outros 3 últimos, eu acho. Não, é só porque eu não sei desenhar mesmo. Eu sei que todo ponto do desafio é tentar sair um pouco da sua zona de conforto, mas, cara, eu já tô desenhando 16 dias seguidos. Eu não quero mais. Já saiu o suficiente, mano. Já deu.
Se tu tá assistindo até aqui, significa que tu gostou de mim e do meu conteúdo. E caso você queira ver mais, eu tenho um canal principal. Ele não tem um tema específico que nem esse, é só um monte de vídeo bem grandão e bem trabalhado sobre o que me dá na telha. E se isso não for muito sua praia, você pode acompanhar as lives que eu faço lá no TikTok. Elas não têm um horário definido pra acontecer, elas só acontecem, mas enfim. E consequentemente eu tenho um canal no YouTube que posta quase todos os VODs. Em caso tu queira me apoiar ainda mais, tu pode comprar uma comissão minha. Por apenas R$4, além de me apoiar, você leva um desenho completamente exclusivo seu. É só você passar qualquer DM minha nas redes sociais e fazer o seu pedido. É isso. Volta pro bicho. Beijinho. Eu não morri! Vocês acharam mesmo que eu se livrar de mim assim tão fácil? Vocês estão presos aqui comigo. Pra quem não joga Brawlhalla e não entendeu, o nome desse personagem é literalmente Dusk. Então é uma piadinha, um trocadilhos. Mas pelo que eu entendi pesquisando, Dusk são meio que esses elfos do mal? Eu não entendi. Quem deve manjar de coisa mais medieval, assim, deve saber explicar melhor. Mas... eu acho que dá pra perceber ao longo desses 16 dias, eu acho que coisa medieval realmente não é minha praia. Eu tenho um sentimento muito estranho sobre esse desenho. Ele parece plano, sei lá, é algo tão específico. Esse daqui pode ficar um pouco confuso por conta de questão de tradução, porque existe uma palavra em português que significa uma coisa nada a ver, mas familiars são basicamente esses bichinhos que os personagens têm junto com eles. E nada mais justo do que fazer o familiar mais famoso do Pinterest inteiro. Mas pra quem não sabe quem são esses dois, eles são do filme do Serviço de Entregas de Kiki. É um filme do Estúdio Ghibli de muitos anos atrás, eu acho. Mas que continua famoso até hoje, porque acho que todos os filmes do Estúdio Ghibli são famosos por serem bonitinhos. Talvez não esteja aparecendo tanto aqui porque, sabe, acho que qualquer coisa do Estúdio Ghibli fora do estilo do Estúdio Ghibli fica muito estranho. Então, mas isso daí é algo meio que além do meu alcance. É curioso. Eu sei que outubro já acabou, mas eu não quero fazer que nem ano passado e simplesmente deixar a lista pela metade porque o mês tinha acabado. Eu vou só terminar a listinha. Não importa quanto tempo leve, não importa o jeito que fique, eu só quero realmente acabar o que eu comecei, sabe? No meu próprio tempo. Esse daqui era um que tinha bastante potencial, mas o artblock bateu na minha cabeça como se fosse um pedaço de tijolo. Talvez os resquícios de ter feito 20 desenhos em intervalo de menos de um mês estejam batendo, né, as consequências. Eu não sei se eu falei isso em algum outro episódio, eu acho que sim, lá bem no comecinho, mas eu não consigo desenhar coisa de terror, saca? É meio difícil, então até eu aprender vai ficar bem ridículo. Porque terror e coisa mais macabra, ou você erra ou você acerta, não tem meio termo. Se você acerta fica muito foda, se você erra fica muito tosco. E eu sei que a coroa tá errada, eu percebi isso só muito tempo depois, quando eu parei pra pensar que não faz sentido essa coroa tá aí, porque é literalmente impossível ele colocar uma coroa nesse ângulo. É complicado você perceber essas coisas só depois que você olha o desenho inteiro. Isso acontece direto, inclusive, que ódio. Acho que essa é a primeira coisa não humana barra furry que eu faço, por mais que sim esteja bem humanizado e tal, e bem longe do que um mecha é normalmente pra ser. Eu sei que construtos são mais grandões, sabe, mais quadradões, mas é o meu robozinho, eu faço do jeito que eu quero, tá bom? Acho que eu comecei a entender porque muito artista não faz mecha. Tá certo que eu nunca fiz um mecha, naipe, Gurren Lagann, mas dá pra entender, eles são muito pontudos, é tudo muito geométrico, é bem chatinho de fazer até. Eu não sei se eu posso mostrar isso aqui ou se eu vou ter que censurar alguma coisa, mas enfim, o patrão é meio chato com esse tipo de coisa, então se o vídeo cair, vocês sabem muito bem o porquê. Esse desenho foi repartido em muitos, mas não que ele foi repartido em muitos desenhos, ele foi repartido em muitos dias. Por isso que é um pouco difícil comentar um pouco do processo pra vocês, porque nem eu lembro. Mas sério, eu enrolei tanto pra fazer isso. Era coisa de tipo, tava 3 coisinhas e só quitava do aplicativo de desenho pra fazer alguma outra coisa. Então por isso que tem esse gap gigantesco entre um vídeo e outro. Isso só começou a acontecer mesmo.
Quando eu tava rabiscando e pensando em alguma coisa, fiz esse olho diferentinho do que eu tô acostumado a fazer completamente sem querer. E ficou legal, ficou. Mas eu sou meio fresco no jeito que eu faço as coisas, e isso é um problema bem grande na real. Então eu não consigo não ficar com um pouquinho de pé atrás. Então provavelmente é bem difícil que isso se repita depois. E porque eu não faço a menor ideia como que eu fiz isso também. Sabem como em mídia, no geral, a armadura feminina é muito menor e mais fina do que a armadura masculina? Então, eu tentei fazer exatamente o contrário, colocando uma armadura gigantesca numa minazinha. Principalmente contra a pintura, eu acho, essa impressão acabou ficando um pouco menos assim. Acabou perdendo a impressão de que a armadura era muito, muito grande, mas é o que deu pra fazer. Aproveitando que a gente tá falando sobre pintar coisas, que tal a gente conversar um pouco sobre background. O background que eu fiquei meia hora pra fazer. Não literalmente meia hora, talvez seja até um pouco mais na real, mas não foi pra fazer e simplesmente executar a ideia, foi mais pra pensar nessa desgraça mesmo. Eu fiquei uns belos minutos olhando pra uma tela em branco, sem conseguir pensar em nada. Talvez fique até estranho nesse speed paint pra vocês, mas confiem em mim, foi muito tempo. O vidro, o espelho, é tudo a mesma coisa. Tá, você pode ser até o chato e argumentar que não era essa a ideia, mas tanto faz, irmãozinho, é o que tem pra hoje. É bem difícil pesquisar e procurar coisas sobre personagens feitos de vidro ou ideias assim que não sejam nada envolvendo o vidro de catedral, sabe? Que é uma coisa que eu tava 100% sem saco pra fazer. Filme que chama Glass, e isso dificultou meio que muito nas minhas pesquisas. Então depois de um ponto eu simplesmente desisti e resolvi fazer tudo da minha cabeça mesmo. Devo confessar que eu não curti. Sei lá, a ideia é legal, mas a execução não parece ter me agradado muito não. Tirando que foi uma bagunça pra fazer isso por conta desse tanto de caquinho e desenhinho super pequeno. Foi só um inferno mesmo, não tem nem outro. Sim, é mais coisa de Pokémon. Vocês vão ter que se contentar com isso, porque eu não tenho culpa que a galera da Pokémon Company tão bem nos designs dele de vez em quando. De vez em quando, tem hora que eles erram meio que pra caralho. Só deixando claro pra vocês não serem feitos de otário que nem eu fui, não existe uma Mega Delphox. Isso tudo é fanmade, por mais convincente que pareça essa ilustração que tá aparecendo aí no canto da tela, que eu tá usando de referência pra pegar cor e esse tipo de coisa. O que é só muito estranho pra mim, porque, sabe, ela é meio que o inicial da geração, e é muito estranho o inicial não ter uma mega evolução. Eu não entendi realmente qual foi a ideia por trás disso daqui. Irônico isso daqui tá saindo em dezembro, tipo, com todo esse lance de Natal, gelo, por mais que a gente esteja no Brasil e seja bem calor por aqui. Na real, que só disso daqui tá saindo em dezembro mostra que eu perdi completamente o controle da situação. Eu não sei desenhar gelo, o que é um pouco irônico, na verdade. Até eu entender como funciona, vai ficar um pouco tosco, vai ficar um pouco meio poluído, mas é assim que a banda toca e o mundo gira, né? Eu tenho certeza que esse pescoço é humanamente impossível de ficar nessa posição, mas, enfim. E os efeitos de fazer desenho sem line art bateram de novo. Que como tudo é gelo, tudo é azul. E como tudo é azul, uma coisa mescla na outra e vira uma bagunça de se entender. Meio que uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que pode ficar muito legal, ao mesmo tempo pode, sabe, dar esse tipo de problema estranho. Eu nem sei o que eu falo sobre isso. É a abóbora, né? Foi diferente. Foi definitivamente diferente. Sabe, é uma coisa bem específica, mas ao mesmo tempo não, saca? Tentei fazer coisa com perspectiva, não consegui. Eu tenho que parar de fazer as coisas mão livre, na verdade. Talvez seja esse o problema, mas... Pô, parece que tá dando tudo certo, mas no final sempre dá o mesmo resultado. É um bagulho muito curioso. E eu enchi o cenário de mini desenhozinhos pequenininhos pra texturizar alguma coisa, porque senão ia ficar só plano, sabe? Vazio. O vazio dos desenhos de abóbora. Não. Acabamos! Ufa! Agora, se isso tudo valeu a pena, eu vou deixar na mão de vocês, viu? Agora a gente pode voltar pra nossa estupidez ou depressão, eu sei lá, depende do dia. Nesse daqui, eu assumo que eu chapei, eu aloprei completamente. Eu sei que eu falo isso em muito desenho aqui, de tipo, nossa, eu quis fazer um negócio diferente, não sei o que. Mas esse daqui, eu realmente viajei pra cacete, tá?
O tema era complicado, eu acho que é mais por conta da mina que fez a lista, que eu acho que eu não acreditei ela até hoje, né? Então tá aí, né? Vocês estão vendo esse monte de personagem diferente aí? Então, eu meio que fiz uma cagada e botei, tipo, a cor branca e traçado na mesma camada. Então, pra facilitar minha vida, eu tive que ir separando um por um o traçado da cor e virou uma bagunça que tinha tanta camada que eu comecei a me perder, tirando que foi um saco separar tudo.